porque o rei de Israel não é Deus, não é um semideus, não é todo poderoso sobre a nação. O rei de Israel é limitado. Inclusive, o Deuteronômio limita as ações de um rei dentro de Israel. Já previa um rei e já limitava suas ações, tá certo? Então, quando Acabe ele vai até Nabote, ele quer a sua vinha, ele negocia pela sua vinha, ele oferece algo até mais valioso pela sua vinha. Só que mesmo assim, Nabote, mesmo estando falando com o rei, mesmo estando sido lhe oferecido algo até mais valioso, mas pela lei de Deus ele tem o direito de rejeitar, porque ele está cuidando da sua propriedade esta que foi passada para a sua família naquela repartição das terras, e que ele tem o direito de ter posse àquela terra dado pela lei de Deus, pelas repartições que foram feitas às tribos de Israel e às suas famílias. Então Nabote ele podia manter a sua posição, tá certo? Apoiado pela lei de Deus. E Acabe sabe que há essas travas, que há esses limites. Então Acabe volta moado para sua casa, só que ele encontra ali alguém com uma mentalidade completamente diversa da mentalidade de Israel. Então, enquanto Israel, Deus é o rei soberano e a lei de Deus está acima até dos reis, tá certo? Regendo-os como que uma constituição acima deles, limitando sua ação. Isso era dentro de Israel, isso é uma mentalidade criada por Deus dentro de Israel. Agora, quando lá atrás, né, os israelitas pediram um rei semelhante às nações, agora eles vão ver o que é um rei semelhante a essas nações, conforme eles haviam pedido imprudentemente. Deus ele levantou um rei para eles, mas um rei conforme a vontade de Deus, conforme o coração de Deus. Um rei que se submete às leis de Deus. Um rei que se submete à vontade soberana de Deus. Tá certo? Que está debaixo da mão poderosa de Deus. Mas Jezabel não pensa assim. Jezabel é uma rainha pagã, de uma mentalidade pagã, de um rei que se entende um semideus, de reis que se entendem absolutos, que acham que nada pode limitar, nada pode cercear a sua vontade, o seu desejo. E aí quando Jezabel vê aquela situação de Acabe, triste porque não havia conseguido a vinha de Nabote, Jezabel disse: a vinha já é sua, você é rei. E aí cria toda uma estratégia maligna, né, para alguns vagabundos acusarem falsamente Nabote. Nabote é acusado de blasfemar, ele é apedrejado e Acabe se apodera então da vinha de Nabote por esses meios. Essa é uma mentalidade pagã, essa é uma mentalidade ímpia, é uma mentalidade que não tem quaisquer temor de Deus. E é exatamente esse tipo de mentalidade que passou a entrar dentro da nação de Israel e que a contaminou de tal maneira que ela virá ao seu fim, né? Que ela será eliminada. Diferentemente de Judá, que retorna do cativeiro, Israel se miscigena com as nações e não tem mais aquelas mesmas características, né? Devido a esse envolvimento muito mais aprofundado com o paganismo, com a idolatria, tá certo? Com essa mentalidade ímpia e pagã, distanciando-se totalmente da noção de Deus e da obediência à sua lei, tá? Então você tem essa situação que é ilustrativa, né, em relação a Acabe e Jezabel. E Acabe demonstra essa mudança. E aí de Acabe, que morre em campo de batalha na luta contra os sírios, inclusive tentando ludibriar, vestindo, né, vestindo a roupa, a couraça, né, a armadura de Josafá, tentando ludibriar as tropas inimigas. Mas um soldado entesa seu arco, atira uma flecha, ele pensa que atira a esmo, mas aquela flecha foi atirada debaixo da sentença divina, tanto que ela acerta Acabe exatamente na divisão das peças da armadura. Ele morre então ferido de guerra, tá certo? E chegará ao poder então o seu filho Acasias, que pouca coisa exercerá em Israel, ficará doente de uma queda que ele tomou, uma coisa assim. Dessa doença ele não se recupera, ele morre, e aí seu irmão, em vez de seu filho, ele não tinha filho ainda, o seu irmão que assume. Então o irmão de Acabe, Acasias, Acabe morre, Acasias chega ao poder, tá certo? Quando Acasias chega ao poder, ele pouco tempo passa, né? Uma vez que ele desse ferimento ele morre, tenta consultar deuses estranhos, mas é repreendido e morre dentro dessa situação. E aí Acasias não tinha filhos, seu irmão assume Jeorão. Então Jeorão ou Jorão de Israel chega ao poder. Então com Jorão, inclusive a gente tem aqui
período que ele chega ao poder é 846 a 836 a.C. Ele implementa algumas reformas, não é uma reforma religiosa, no sentido de voltar-se para Deus, mas no sentido de tentar se livrar um pouco da influência exercida pela rainha mãe, por Jezabel. Então Jezabel, ela vai permanecer no poder, permanecer exercendo influência, sua maléfica influência sobre Israel até a época de Jeú, até a mudança dinástica. Jeorão ou Jorão ainda tenta, né, se livrar um pouco dessa influência, mas ele não logra êxito e ele não promove nenhum tipo de retorno à adoração de Deus e muito menos a remoção dos bezerros colocados por Jeroboão, o culto instaurado por Jeroboão, filho de Nebate, tá? A revolta de Mesa, conforme eu já havia falado, aqui nessa situação, né, nesse período do reinado de Jorão ou de Jeorão. Então Mesa se rebela, né? Aí a estela de Mesa que demonstra, né, esta rebeldia, essa libertação. Inclusive tem aqui uma situação, um texto que é interessante, que eu quero compartilhar aqui, ó. Davi foi o primeiro a fazer os vassalos de Israel em relação aos moabitas, mas com a morte de Salomão e a divisão do reino, parece que eles tornaram independentes, sendo reconquistada somente mais tarde por Onri, tá certo? Aquele que inaugura essa dinastia, rei de Israel. Durante o tempo em que Acabe vivia, eles se mantinham submissos como vassalos, né, Israel, pagando um tributo de 1000 carneiros e a lã de 100.000 carneiros por ano. 1.000 cordeiros, 100.000 cordeiros, não 1.000, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros por ano, conforme segundo livro dos Reis 3:4. Agora, com a morte de Acabe, eles se encorajaram a se rebelarem, declarando sua independência. Aí tem lá a estela de Mesa, né, que proclama então esse ato. Não temos certeza se Acasias fez alguma incursão contra a Mesa. A única coisa que Acasias fez, que pode ser lembrada, é a tentativa dele, juntamente com Josafá, de Judá. Josafá havia se aproximado muito da casa de Onri, né, de Acabe. Isso foi muito ruim para ele, foi uma influência péssima para ele, tanto que vai dar na situação em que ele casa o filho dele com a filha de Acabe, né? Então Josafá, mesmo tendo sido um bom rei, olhando, né, da perspectiva da sua gestão, mas ele andava com pessoas muito ruins, ele tinha amizades muito ruins que arrastaram o seu reino quase que para o abismo, né? Então ele andava muito próximo aí, tanto de Acabe quanto de Acasias, fez um acordo com ele para estabelecer uma expedição marítima para buscar ouro em Ofir, e os navios afundaram, e aí foi um fracasso total. Perda de tempo, de dinheiro, e Acasias não teve outra coisa com que realizar. Então ele morre. Jorão, na época dele, a vassalagem de Moabe cai, né, ele se liberta dessa vassalagem. E a morte de Jorão, conforme é anunciada aqui, ele vai morrer nessa insurreição de Jeú. Tá? Então você tem essa situação de Moabe. Moabe, quando está sendo atacada, né, para ser subjugada por Israel, eles meio que conseguem deflagrar toda uma revolta de nações. Então sírios, amonitas, né, edomitas, eles conseguem deflagrar aí toda uma revolta contra Israel. E nessa revolta você tem então as piores guerras de Israel, que são contra os sírios e contra os fenícios, tá? E é numa guerra dessa contra os sírios que você tem a situação em que Jorão está no campo de batalha, tá? E um dos seus importantes militares, um dos seus importantes comandantes nesse campo de batalha é Jeú. Jeú está na frente de batalha contra os sírios, tá ok? Então Jeú está nessa frente de batalha. Jeorão é ferido nessa situação, volta para sua casa, né, volta para Samaria para se recuperar. Situação também em que Acasias de Judá, tá? Ele vai até Jorão de Israel, tá certo? Para prestar algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, havia essa aliança
entre essas casas, tanto que você vê o rei de Judá chamado Acasias, né? Então você tem essa situação dessa grande proximidade entre eles, né? Então é a situação em que Jeorão volta para se recuperar em casa. Jeú está lá no fronte de batalha contra os sírios, que é um dos piores. Um profeta é enviado até ele. Esse profeta chama ele de canto e unge ele como rei sobre Israel. Primeiramente, os seus homens não entendem muito o que aquele profeta está fazendo ali, mas quando eles tomam ciência de que essa era a sua missão, ungir como rei de Israel, eles então tomam gosto nisso. Como foi feito com Onri lá atrás, Zinri se apoderou, né? Tomou o poder, né? Como um tirano, né? Se apropriou do poder. Aí os comandados de Onri proclamam ele: não, o rei é você, Onri, que é rei de Israel. Ele vai lá e Zinri se mata e ele sobe ao poder. Agora acontecerá que Jeú está na frente de batalha contra os sírios. Um profeta proclama que ele será rei em Israel. Então os soldados abraçam esta ideia, tá certo? Apoiam essa ideia. E aí ele volta então para o território, volta para a capital, para Samaria, para promover então essa grande chacina, essa grande matança de toda a casa real da dinastia de Onri, inclusive de Jezabel. Situação em que todos conhecem, na qual Jezabel está na janela, né, quando ela percebe a chegada de Jeú. Ela tenta zombar, tenta humilhar Jeú, está na janela, toda pintada, toda maquiada, toda produzida, tentar mostrar a imagem de força, de liderança, né, para o povo, para tentar ganhar eles nessa ação, nessa atitude. E aí Jeú ordena que aquele que estiver por ele, que arremesse ela lá de cima. E aí os eunucos vão atirar de cima, ela cai, fica morta no chão, ele passa com os cavalos por cima, promove um banquete, lá ele resolve enterrá-lo, porque ela é filha de rei, então dar alguma honraria pelo menos ao seu cadáver, né? E quando eles vão buscar, os cães já haviam devorado suas carnes, deixando somente pés e mãos. Então elas ficam ali somente esses restos mortais, né? Que haviam sido parcialmente devorados pelos cães. Então você tem essa situação bastante inusitada aí dessa mudança dinástica, tá? Então Jeorão, filho de batalha, volta. Jeú, promovido rei. Inclusive no caminho, né, nesse caminho para realizar essa grande mudança dinástica, ele encontra um dentre os recabitas, chama ele para o seu carro. Os recabitas, que eram como que um grupo separado, uma seita, vamos dizer assim, não num sentido pejorativo, mas no sentido de ser separado dos demais. Então era como que uma seita adoradora de Yahvé, tá certo? Mesmo ali naquele Israel pagão, aquele Israel que havia decaído da fé, né? Esqueci a palavra agora. Apóstata, mesmo nesse Israel apóstata, você tinha então esses recabitas que, seguindo seu líder, adorava a Yahvé e não tomavam vinho, e eram responsáveis aí por trabalhar com atividade de transportes, uma coisa assim. Então você tinha essa situação aí desses recabitas, e Jeú mostra então mostra favor, né? Está favorável a essa postura, chama então esse líder dos recabitas para seu carro e promove então essa chacina, essa matança. Inclusive haverá uma situação, primeiro ele aborda Jorão em Jezreel, tá? Jezreel vai matar ali Jeorão e todos aqueles que estavam com ele, seus filhos e tudo mais. Depois ele também se encontrará com o rei de Judá, que estava por ali tentando prestar algum tipo de auxílio a Jeorão, Acasias. Então ele vai matar Acasias também, tá certo? Ele eliminará Acasias. É a situação em que Atalia está lá em Judá, está em Jerusalém, aproveitando a morte de Acasias, né, de seu filho no território de Israel. Ela vai tentar logo fazer a limpeza também em toda a casa da dinastia davídica, tá certo? Que eu já havia falado, né? Em Jerusalém, sendo Joás resgatado e guardado, criado dentro do templo, escondido, tá certo? Pelo sumo sacerdote e sua esposa. Então essa situação. E Jeú promovendo então a matança ali em Israel. Jeú promovendo toda aquela matança
em Israel. E aí ele, primeiro em Jezreel, que era o palácio, vamos dizer assim, meio que um lugar mais retirado para o rei se recuperar, descansar e tudo mais. Então depois dessa matança de Jezreel, em relação a Jeorão, aqueles que estavam com ele, Acasias morre na situação, também outros príncipes de Judá que estavam por ali também são mortos e jogados numa cisterna nessa situação. Ele parte então para Samaria. Em relação a Samaria, ele dá uma sugestão para eles, fala, ó, vocês podem fazer o seguinte, pega um dos filhos aí da dinastia, né, de Jeorão, coloque como rei de vocês e vão pro pau, vão pra guerra, vão pra briga. E o povo fica atônito, fica assustado com isso, sabendo que Jeú era uma importante figura militar, competente, né? O que é que eles fazem? Passam a espada em todos os filhos da casa, né, dinástica de On, Acabe, né, de Acasias, de Jorão, matam todos eles e fazem 2 pilhas, 70 cabeças, 35. E Jeú até hipocritamente mostra espanto com aquilo, mas era exatamente o que ele pretendia, né? Então toda a casa de On, toda a dinastia, que foi uma grande dinastia, não em questão de fidelidade a Deus, foi péssima nisso, horrível, mas em questão política, em questão militar, foi grande, foi importante. Engrandecer Israel militarmente, fez alianças internacionais importantes, mesmo levando Israel à apostasia total e ao fracasso, né, em decorrência disso. Mas eles são então eliminados e há essa mudança dinástica para Jeú. Então com Jeú teremos Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, indo até Zacarias, quando você tem uma situação de grande instabilidade já em Israel. Com Jeú nós temos então a chamada quarta dinastia. Quarta dinastia, de 834 a 806. De 834 a 806 em Israel. Jeú reinou por 28 anos, segundo o livro dos Reis 10:36. Tornou-se famoso pelo extermínio da casa de Onre. Fora oficial da guarda pessoal de Acabe e testemunha do assassínio de Nabote. Ouviu Elias proferir a condenação da casa de Acabe. Foi ungido por um profeta, discípulo de Eliseu. Profeta, discípulo de Eliseu, na escola de profetas, né? Então, semelhantemente a Jeroboão, Jeú também teve da parte de Deus um aval para exercer, né, uma monarquia. Agora, infelizmente, eles não confiarão em Deus, eles não se submeterão a Deus, certo? Eles farão de acordo com a sua própria cabeça. E aí onde muitos erros são implementados e eles caem nos mesmos erros, dando continuidade à mesma política pagã, a mesma política apóstata dos subsequentes, né? Então você tem, por exemplo, o culto aos bezerros de Jeroboão, que em momento algum são removidos. Então todos eles caem no mesmo laço. Foi ungido por um profeta, discípulo de Eliseu, para ser o próximo rei de Israel. Destruiu a casa de Acabe e erradicou o baalismo, mas passou a perpetuar muitas iniquidades. Era um homem incansável, que não mostrava tréguas e nem misericórdia. Matou Jorão, rei de Israel, Acabe e toda espécie de associado e amigo daquele monarca. Então você tem a situação aí da ascensão de Jeú, que é numa promoção de muito sangue, né, e de muita matança. Só um quadro que eu quero mostrar para vocês aqui. A atuação dos profetas. Veja, Elias, profeta do período do rei Acabe. Eliseu, profeta do período do rei Acasias e Jorão, tá? Filhos, né, de Acabe. Oséias, profeta do período do rei Jeroboão II, já mais para frente, posterior. Jonas, profeta do período do rei Jeroboão II também Amós, no mesmo período. Vamos lá. Temos Joel, período do rei Joás. Aqui é os tribos profetas que atuaram na tribo do sul, né, na tribo de Judá. Teremos Joel, período do rei Joás. Isaías, durante o rei Jotão, Acás e Ezequias. Jeremias, Manassés, Amon e Josias. Miqueias, período de Jotão e Acás. Obadias, rei Manassés. Naum, durante Amon e Josias. Abacuque, durante o rei Jeoaquim. Sofonias, durante o período do rei Josias. Muito bem. A atuação dos profetas, isso aqui já foi visto, né?
a questão da mudança, né, para Jeroboão I, os reis de Israel, Nadab, aqui os conflitos, Baasa, Elá, Zinri, dinastia de Onri, indo até Jorão, né, ou Jeorão, tá certo? Então, com a morte de Jeorão, Jeú, né, tendo matado Jeorão, elimina então a dinastia de Onri. A dinastia de Onri então cai por terra. Imagem aí da estela de Moabe, tá? A estela, né? A estela de Mesa, rei de Moabe, tá? Então os locais, inclusive, onde aparecem alguns nomes importantes, né? O tetragrama, o nome Israel, tá certo? Então está localizado aí a tradução daquilo que está escrito aí nessa pedra, né? A pedra moabita, a tradução do que está escrito, e alguns eventos importantes como a questão da vinha de Nabote, que foi muito significativa para essa apostasia em Israel, tá certo? Em relação a Acabe, e uma linha de sucessão cronológica aí dos reis de Israel e Judá, tá? Isso aqui a gente já fez uso dessas informações, isso aqui também já foi dado em relação a Onri. Vamos seguir agora para falar um pouco mais acerca de Jeú, tá? Jeú. Temos então, nós já iniciamos aí com a iniciativa de Jeú para a derrubada da casa dinástica de Onri, toda a matança que ele promoveu para se estabelecer no poder, tá certo? Toda a matança que ele promoveu para estabelecer o seu poderio naquela situação. Deixa eu só verificar aqui o que eu quero compartilhar com vocês em relação à gestão de Jeú. A gente vai ver aqui sobre Jeú e sobre aqueles que deram continuidade dentro da sua linha dinástica, tá ok? Sobre Jeú, o que eu queria compartilhar a mais aqui com vocês, além de toda essa questão, né, para a mudança da dinastia, toda essa matança que ele promoveu. Então, ele é ungido rei e comissionado para executar o juízo de Javé. Então, isso que é interessante, que ele sobe o poder levantado por Deus com esse propósito, né, de trazer juízo àquela casa que estava levando Israel para a apostasia, que estava promovendo o paganismo abertamente, que estava promovendo injustiças, agindo de forma ímpia. Aí tem a imagem ilustrativa da Assunção pelo profeta e da situação em que Jezabel é atirada de cima da janela, né, pelos eunucos. Então você tem essa situação descrita aí e a imagem, né, exemplificando esse momento, tá ok? Então você tem essa situação na qual ele é levantado ao poder para de fato trazer esse juízo de Deus, tá? O reinado de Jeú sobre Israel, de 841 a 814 a.C., é marcado por expurgos sangrentos, tanto no cenário político quanto no religioso. Mas um problema dessa gestão de Jeú é que, mesmo ele sendo uma pessoa muito capaz no âmbito militar, mas diferentemente de Onri, que também era um militar, mas agregava a isso uma capacidade política muito importante. Então Onri sabia com quem estabelecer aliança e como estabelecer essas alianças, né? Manter essa aliança e conseguir estabelecer uma dominação, uma influência, subordinar, né, esses reinos vassalos. Então conseguiu de fato trazer estabilidade, construiu Samaria, edificou Samaria, promoveu o nome de Israel, tá certo? Então Israel de fato foi respeitado politicamente na época de Onri, e ele deixa isso como legado para Acabe, Acasias. Acasias empreende já algumas coisas que não dão certo, morre cedo. Jeorão, seu irmão, fica no lugar, né, toma o poder, está se dedicando à questão das guerras. Ferido de guerra, ele é então tomado, né, de surpresa com esse levante de Jeú. Então toda a casa é eliminada e põe fim à história de Onri. Mas quando Jeú toma o poder, ele tem capacidade militar, ele tem inteligência militar, mas ele não tem tanta capacidade para estabelecer importantes alianças e fazer com que Israel continue se mantendo forte junto a essas outras nações. E outra coisa que está acontecendo é a ascensão da Assíria. Então a Assíria até esse momento não oferecia risco, não era uma ameaça, tá? Estava em conflito com a Babilônia,
com outros reinos ao norte, inclusive há o reino hitita também, que não é tão mencionado aqui, mas a gente sabe da existência dele. A gente sabe que há alguns indivíduos hititas que estão dentro de Israel, e há esse reino, tá certo, que está ainda no quadro histórico ali com uma certa relevância. Então você tem os assírios, que têm algumas frentes de batalha, que estão ainda oprimidos, né, por essas diferentes frentes. Os hititas, os rianos, Mitanni, tá certo? Os elamitas, os persas, tá? Que não são ainda tão relevantes no quadro histórico, mas são povos que estão ali tentando se estabelecer no poder. Então há toda uma confusão no quadro histórico em relação a essas nações. Quando a Assíria se estabelece, quando Nínive, né, se estabelece do poder com uma grande dominação, com um grande exército, exercendo influência sobre essas demais nações que eram sempre riscos na sua fronteira, inclusive o Império Assírio, o Império numa região plana, uma região muito fácil, muito acessível, e por isso um povo que desde muito cedo teve que conviver com muitas guerras, muita batalha, muita invasão, muita crueldade, e forjou esse povo. Esse povo foi forjado nesse tipo de situação, tá? Então quando eles ascendem ao poder, este é um povo que foi forjado na guerra, foi forjado no conflito, tá certo? Eles são cruéis, eles são sanguinários, eles não têm qualquer tipo de misericórdia. Então quando os assírios começam a promover as suas guerras, eles promovem ações, atitudes que trazem terror às pessoas. A empalação, por exemplo, eles chegam numa cidade, se apoderam daquela cidade e eles vão empalar os seus habitantes, né? Atravessar uma estaca de madeira, né? Desde a região anal, adentrando pelo seu corpo e colocando aquela pessoa num poste. Eles expõem aqueles corpos empalados na frente das cidades para promover o terror, decepando cabeças e atirando para dentro das cidades. Então você tem toda uma situação de uma guerra psicológica também, promovida pelos assírios em decorrência também do seu próprio histórico, da sua formação. Então os assírios, eles promovem esse terror por meio da sua guerra. E quando eles se apoderam de uma região, eles pegam todo aquele contingente populacional e migram eles, tá certo? Levam eles para outras regiões e trazem povos de outros lugares e estabelecem ali naquela região, destruindo com qualquer tipo de patriotismo, ligação com a terra. Então é como os escravos africanos, né? Como os escravos que foram utilizados tanto aqui quanto nos Estados Unidos e em outras regiões. Os negros que estavam no seu continente foram arrancados de lá, tá certo? Foram sequestrados e vendidos para trabalharem como escravos numa terra totalmente estranha, uma terra que eles não tinham nenhuma ligação com ela. Então isso promovia uma depressão, um enfraquecimento de qualquer tipo de força de resistência. Então meio que a pessoa se entregava àquela situação. É a situação que os assírios promoveram em relação a Israel, deportando Israel dali, trazendo outro povo que não tem nada a ver com aquela terra, misturando aquelas nações. Então um povo sem uma noção de pátria, sem uma noção de nacionalidade, um povo todo misturado, um povo arrancado da sua terra, um povo deprimido. Então um povo que não oferecia resistência, um povo que eles esperavam somente que, se estabelecendo ali, produzisse alguma riqueza da onde eles podiam extrair e levar para a sua capital. Então obrigando aquele povo a trabalhar naquela terra, mas daquela forma, né, sem oferecer resistência, em decorrência dessa situação psicológica deles, né, causada por esse tipo de política dos assírios. Você verá que os babilônios têm uma outra forma de política, os persas também, uma outra forma. Os judeus que são levados pela Babilônia, colocados em 2 ou 3 sítios lá, eles ficam na sua região, como o próprio profeta Jeremias falou: vocês vão ter casas, vão plantar, vão colher, vão fazer negócios, tá? Vão entregar uma parte para a coroa, outra parte será de vocês. Vocês vão até crescer, até enriquecer. E posteriormente vocês vão voltar para cá. Então é uma outra política, uma outra forma de lidar com os povos. Então eles são deportados para lá. E lá eles têm um local onde eles vão viver e produzir riquezas para o império que os levou para lá. Tá certo? Então tem uma outra forma de política, uma outra forma de lidar. Os persas, quando chegam ao poder, eles promovem a reintegração desses povos às suas terras, o estabelecimento de seus cultos,
o restabelecimento de suas administrações, de suas monarquias. Somente que eles aceitem e respeitem e se submetam à figura do sátrapa, que será colocado ali junto àquela administração, semelhante ao cônsul romano, né? Então você tem ali os povos sendo restabelecidos nas suas terras, crescendo nas suas terras, promovendo seu culto, promovendo suas próprias leis, mas em subordinação ao sátrapa persa, que está ali como um olheiro, né? Um olheiro do imperador junto àquele povo, para ele não se insurgir contra a administração central, tá ok? Então você tem todas essas situações que são muito significativas, né? São muito elucidativas em relação ao contexto da época. Então a gente descreveu aqui a ascensão de Jeú, e para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai subdividir, tá? Então a gente vai falar melhor acerca da continuidade histórica da administração de Jeú, que na verdade será o início de um grande declínio político para Israel. Então você já tem a Assíria subindo ao poder, oferecendo um risco às nações da região. Muitas delas vão se unir numa coalizão para tentar resistir aos assírios. Então você tem os sírios, né? O império, o reino arameu dos sírios, se unindo com moabitas, amonitas, tá? Com outros povos da região para oferecer uma resistência aos assírios. Só que Jeú, na verdade, buscará algum tipo de aliança com os assírios. Tentará se submeter a eles voluntariamente para ser favorecido por eles, enxergando ele nos assírios a próxima grande potência, a próxima grande força, né? Então ele meio que oferece esse tipo de subserviência para ser favorecido pelos assírios, tá ok? Essa política funcionará durante algum tempo, ele vai pagar tributos, né, aos assírios, mas chegará um momento que isso não mais surtirá efeito, porque os assírios querem de fato dominar toda a região. E aí vão marchar posteriormente vão marchar contra Samaria, né? Muito bem, então Jeú, a situação da atuação do profeta Elias na época de Jeú. Jeú cumpre a profecia de Elias ao destruir completamente a família e os associados de Acabe. Mata Jezabel, executa os 70 descendentes de Acabe, mata os parentes judeus de Acasias, garante o apoio do não conformista Jonadab, tá certo? Um elemento conservador, tá certo? Do Jonadab, né? O ascendente dos Recabitas. Jeú, o líder dos Recabitas, né? Jeú mata todos os parentes aliados de Acabe e Samaria. Cumpre o propósito religioso de Yahvé, para ele a desmantelar a estrutura do baalismo em Israel. Inclusive a situação do templo de Baal, na qual ele convoca um culto. A galera pensa que ele vai aderir, né, ao baalismo. Quando ele chega lá, ele fecha todos os profetas dentro, os mata e queima. E cava latrinas ali naquele local para tornar aquele local totalmente impuro. Então Jeú de fato desmantela o baalismo em Israel. A reforma espiritual incompleta de Jeú manteve Israel em um estado de violação da aliança, pelo qual eles foram punidos com a perda do território. A situação na qual ele promove muitas mudanças, mas não as mudanças necessárias. Então ele não vai perpetuar uma mudança que chegue até uma reconciliação com Deus, com seu culto e com sua lei. Porque ele mantém ali a adoração aos bezerros de Jeroboão, que era enxergada por eles como uma política muito eficaz. Tá certo? É enxergada por todos eles como uma política muito eficaz. Então você tem a continuidade desses reis, que a gente vai dar sequência logo mais, falando sobre Jeroboão II, tá? Sobre Jeoacás, Jeroboão II e Zacarias. Aí com Zacarias a gente tem o final da dinastia de Jeú e a transição agora para outra linha dinástica, que na verdade já estará próximo do fim da deportação de Israel pelo Império Assírio, tá? As 4 campanhas de deportação dos assírios, que vão levar contingentes de Israel e vão espalhar por outros territórios, tá? Então agradeço a você que permaneceu até aqui. O canal, pela misericórdia de Deus, está crescendo. Peço para que você curta esse vídeo, você compartilha, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.